qual, cuja a presença do rei se agrada, o rei deve vestir com as vestes reais, com as vestes do rei, e montar ele num cavalo branco e sair desfilando com ele, com o pessoal da parte do rei, e dando honra para ele. O rei falou: poxa, beleza, é isso que eu vou fazer. E Ramão ficou todo feliz, olha, né? Aí o rei manda chamar Mardoqueu, que era um homem pobre, mas que agradava o rei. E o rei mandou chamar ele, colocou nele a roupa real, e colocou ele no cavalo, e foram desfilar, e o rei foi o exaltando, colocando ele em lugares altos. Por quê? Porque cuja a presença, cuja honra Deus se agrada. Então, quando nós agradamos a Deus, Deus coloca a gente em lugares altos. Deus manda vestir você a veste real. Deus manda as pessoas que não te respeitam te respeitar. Deus faz você sair de cauda e ser cabeça. Deus te coloca por cima, nunca por baixo. Então, Deus, quando nós adoramos a Jesus, quando nós fazemos o nosso melhor a Jesus, Deus se agrada. E Deus te coloca em lugares altos. Assim que nós devemos fazer. Com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com o nosso louvor, com a nossa atitude, com nossos atos. E nós seremos colocados em lugares altos. Juntamente com essa palavra, que eu sei que Deus está trabalhando nesse lugar, eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso mediador, ele é o nosso, que faz a nossa ligação com Deus, né? O nosso Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo é o que conduz a nossa adoração até o Senhor. E nós precisamos buscar essa presença, estar cheio dessa presença, porque é através do Espírito Santo que nós vamos vencer as adversidades. É através do Espírito Santo que nós vamos vencer os obstáculos. Porque às vezes a pessoa, ela tem que olhar para dentro dela e saber que espírito que está nela. Qual o espírito que age na vida dela? Porque para que o Espírito Santo esteja agindo na nossa vida, habitando dentro de nós, tem que ter algumas coisas que vai fazer essa diferença. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Não. Porque o Espírito Santo é algo que transforma a sua vida, que você vai ser uma pessoa diferente, e as suas atitudes irão mudar. Por quê? Porque dentro de você tem um Espírito que é santo. E muitas vezes, às vezes, para aceitar Jesus, tem o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus falou assim? É pelos seus frutos que eu te conheço. Pelo fruto. Como pode uma árvore boa dar maus frutos e uma árvore má dar bons frutos? Porque nós temos que parar para pensar. Porque existe aquele que engana-se a si mesmo. Existem pessoas que enganam a si mesmo. Ela acredita em Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz para salvar, mas ela tem que buscar a presença do Espírito Santo na vida dela, trocar, porque quando o Espírito Santo entra em nós, e nós damos lugar para ele habitar dentro de nós, ele muda o caráter, ele muda a natureza,
há uma transformação total. E tem que haver, se não haver, tem que mudar. Jesus, ele está dizendo aqui, deixa eu só, vamos ler João capítulo 3. Preste atenção numa coisa, que nós precisamos buscar e analisar a nossa vida, gente, porque o negócio é mais sério do que a gente pensa. E alguns dias atrás, eu comecei a falar com o Senhor, e comecei a falar com o Senhor Jesus. Eu não quero falhar, eu não quero pregar o Evangelho da maneira errada, porque eu também não quero engrandecer ninguém, nem enganar ninguém. Por quê? Porque nós temos que aprender o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Olha só, e o Senhor começou a direcionar para isso. Capítulo 3 de João diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Pare um pouquinho. Este homem, ele chegou até, ele creu em Jesus, ele acreditava em Jesus. Ele acreditava em Jesus, nós acreditamos em Jesus. Ele também acreditava em Jesus. Porque às vezes nós pensamos que só porque eu venho na igreja, ou eu acredito em Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Porque fala bonito, tem o Espírito Santo de Deus. Porque pula, porque grita, porque roda, tem o Espírito Santo. Você não tem nada a ver. Rodar, pregar, gritando, e sapateando, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é uma mentira que a própria pessoa se engana a si própria. Ela só vai pular, cansar, vai voltar para casa cansada. Deus não está procurando essas coisas. E Nicodemos, ele creu que Jesus olha, porque só Deus é com ele. Se Deus não for com ele, como que ele faz essas maravilhas? Eu creio, ele está acreditando que Jesus é o Senhor, que Jesus é poderoso. Mas nem assim ele tinha Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele age de uma maneira na nossa vida que provoca uma mudança total, provoca algo muito grande. Diz assim: se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus já deu uma segurada ali, na verdade te digo que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Não é assim, do jeito que eu sou, do jeito que eu vim, e vou continuar assim, porque não é assim. Ele te aceita como você veio, mas você não pode permanecer como você veio. Precisa morrer esse velho homem. Precisa morrer. Esse velho homem não pode ter mais domínio sobre as coisas do Espírito. Eu tenho que nascer de novo. E ele continua dizendo, instruindo Nicodemos, porque era necessário, não é só acreditar. Eu aceitei Jesus, eu gosto de Jesus, simpatizo com Jesus, eu acredito nos milagres, eu acredito que ele morreu na cruz para me salvar, mas eu preciso de mais coisas. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo. Você sabe por que Jesus fala assim, né? Na verdade te digo. Na verdade pelo Pai, na verdade pelo Espírito Santo. E ele era a verdade. Então ele fala, na verdade, ele estava dizendo Pai,
Espírito, por mim, te digo. Então ele estava instruindo Nicodemos que deveria ter uma transformação na vida dele. Diz assim: aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado por Deus, ele é conduzido por Deus, porque em primeiro lugar é Deus na vida dele. Em primeiro lugar, quem decide é Deus na vida dele. Ele, como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque ele não está no controle dele mais, ele está no controle de Deus. Deus me controla. Se Deus quiser, eu farei tal coisa. Se Deus quiser, porque Deus está no controle. E muitas vezes a gente, quando não tem esse Espírito de Deus dentro de nós decidimos tudo sozinho. Não vamos nem falar com Deus, porque Ele não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa carnal. Olha só, quem é nascido da carne é? Carne. Quem é nascido da carne é carne. A carne governa a vida da pessoa. A carne dirige por onde ela vai. A carne, ela controla essa pessoa. Você já tentou ficar e falar: hoje eu vou orar meia hora de joelhos? Vamos ver se a sua carne vai querer. A carne não vai querer. A carne não quer, não, meu joelho, não me levantar. E é uma luta. E o nascido do Espírito fala assim: carne, você vai ficar de joelho os 30 minutos aqui, porque eu fiz o propósito com Deus, você vai ficar. Porque o que é nascido do Espírito, ele é dominado por aqui, ó. Ele é guiado pelo Espírito. O homem espiritual é a mente. Isso governa o coração e governa o corpo. A sua mente decide. Olha, está ligado em Deus, porque Deus é Espírito. Deus é nossa mente espiritual. Deus é Espírito. E para você ouvir Deus, você tem que estar em Espírito. Está ligado no Espírito. Deus é Espírito, e os que o adorem em Espírito. E é verdade. Então, se Deus é Espírito, não é com a carne. Deus não ouve carne. A carne clama porque ela não quer obedecer a Deus. É a natureza do velho homem. Tudo ela vai querer fazer ao contrário. Ela é carnal. O carnal é dominado por sentimento. Presta atenção: a pessoa dominada por sentimento é uma pessoa derrotada. E se ela não mudar essas atitudes, ela vai sofrer na vida. E às vezes não muda o degrau da vida dela, dessa escada, porque ela é uma pessoa sentimental. E o sentimental é um problema. Ele é uma pessoa que depende de sentimento para tomar atitude. Sentimento, o Espírito Santo não trabalha em sentimento. Deus trabalha na fé, Espírito, mente, sentimento. Né? Você já viu? Tem pessoas falando: não, sentir o coração. Lembra que eu falei do propósito? Que o diabo também põe propósito no coração? Já põe propósito no coração. Eu senti, por quê? Por que ele vem? O que Jesus falou? O diabo colocou no coração de Judas trair Jesus. Quem colocou no coração de Judas? Diabo. Pastor, senti no meu coração. Cuidado. Deus, é um espírito. Não é sentimento. Sentimento depende se está tudo bem. Sentimento depende se você se eu estiver feliz, eu dou um sorriso, né? Se eu tiver, olha, o sentimento domina. Eu quero um negócio, mas não é a hora, mas o sentimento quer, e a pessoa faz fora da hora. Tudo fora. Por quê? Porque é dominado pelo sentimento. Agora, o espiritual, ele já é guiado por aqui, porque aqui vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus, olha.
O homem espiritual, ele medita na palavra. A Bíblia chama de o homem diligente. Então a pessoa, eu sou sentimental. Tem gente que fala isso como se fosse uma coisa boa. Mas não é uma coisa boa. Porque quem domina sentimento é o diabo. O diabo trabalha na carne. A carne cobiça contra o espírito. A carne não quer saber do espírito, das coisas do espírito, porque as coisas do espírito é ligada a Deus. A carne é o homem carnal. Então, eu sou uma pessoa sentimental. Está conversando com pessoa sentimental? Fala uma coisinha para ela, você está chorando. Aí o sentimental. Ai, meu amor. Qualquer coisa já não vai. Sabe por quê? Porque não é sentimento, não fala nada. Ai, pastor, eu estou falando para mim, só para ter para mim. Às vezes uma coisinha de nada. O sentimental, ele faz uma coisa grande. Então são pessoas que onde ela for, ela vai ter problemas, que ninguém vai tratar ela, o problema ela quer que trate. Né? Sabe que as pessoas assim, muito dodói, é um problema. É difícil para lidar. Você vai conversar uma coisa simples, ela já está se desabando. Por quê? Porque é assim o diabo trabalha. Pode falar nada. Já está lá, bico, sofrendo, fazendo a tempestade de faculdade. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas que precisam urgentemente trocar o espírito. Precisa fazer uma troca. Porque que espírito que é a pessoa? O espírito, ele é forte ou é um espírito fraco? Quando Rebeca estava grávida, Isaac e Esaú estavam no ventre de Rebeca. A Bíblia diz que eles não estavam dentro do ventre dela. E ela foi perguntar para Deus: Deus, está acontecendo porque eu sou assim, e chuta para lá, chuta para cá. Aí Deus falou assim: Rebeca, 2 nações há no seu ventre. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior será o menor. Por quê? Porque o menor tinha o espírito de vencedor, e o maior tinha o espírito fraco. O espírito fraco, o espírito de derrota, o espírito de ficar chorando dentro dos campos, porque não adianta ficar chorando, porque Deus, ele age em fé, Deus não age em sentimento. Tem gente que só vive chorando e se lamentando, a vida dela não vai mudar. Não adianta pensar, vai mudar. Coitadinho, o dó atrapalha as pessoas. Dó não muda a vida de ninguém. E Deus, olha, você tem que manifestar a sua fé, agir em fé, mostrar que você tem um espírito forte. Olha, trazendo dentro de você o Espírito Santo, o Espírito da vitória, o Espírito de Deus que não aceita a derrota. Esse que é o Espírito que tem que ter dentro de nós. Às vezes tem que nascer de novo. Jesus falou assim, quer dizer, necessário, precisa nascer de novo. Pai, esse espírito que está dentro de mim, de fracasso, de medo, de derrota, isso não é de Deus. A palavra de Deus diz assim, que não vos batizei com o espírito de covardia e de temor. E Deus te batizou com o espírito que vence. O espírito que estava dentro de Davi, lembra? Quando Davi agia, porque dentro dele estava o Espírito Santo. E todo o povo de Israel estava ali achando que era crente, mas cadê? O Espírito Santo não estava ali. Então por isso fazia com que eles eram medrosos. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes. Senhor, contigo eu vou até para a morte, para qualquer coisa, mas eu não vou negar, eu não vou te trair. Jesus falou assim, Pedro, essa noite o galo vai cantar 3 vezes. Você vai me negar. Não, Senhor. Porque dentro de Pedro ainda tinha o Espírito, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele.
dentro de Pedro, ele estava o quê? Tinha dentro dele um espírito de temor. Ele tinha medo de ser preso, ele teve medo, e aí ele nega Jesus. Não conheço esse homem. A mulher fala: não, mas eu vi você com ele, você é um deles. Não conheço tal homem. Não, você fala como ele. Não. Por quê? Ele tinha medo, sentimento. Mas no dia de Pentecostes, o mesmo Pedro, que tinha o espírito fraco, ele recebe o Espírito Santo. Lá no passado, Samuel unge Davi, a unção e o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi. E Davi se tornou rei, venceu o gigante, não teve medo. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que naquele mesmo lugar, todas aquelas pessoas que mataram Jesus, aquelas pessoas que eram contra, que queriam destruir os crentes, Pedro se levanta e vai pregar a palavra de Deus, e naquele dia se converteram quase 3.000 almas. Acabou o espírito de medo de Pedro, porque nele entrou o Espírito Santo. Ele nasceu de novo. O Espírito Santo entrou na vida dele, acabou o caos. As coisas mudam. Por quê? Porque dentro de nós existe o Espírito daquele que é maior do que o mundo. A Bíblia diz que os nascidos de Deus que vencem o mundo. Os nascidos de Deus. Às vezes o mundo está vencendo, o inimigo está se sobrepondo. Precisamos nascer de novo. Precisamos entrar, Senhor amado. Olha, a buscar o Espírito Santo da minha vida, dar lugar verdadeiramente ao Espírito Santo. E vamos continuando aqui. E o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de entender que você sabe nascer de novo. Então o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Porque ele é controlado por Deus. É Deus que leva ele. É Deus que conduz ele. Então, a vida da pessoa é transformada. Porque se Deus te conduz, você vai ser bem sucedido. Se Deus anda com você, você anda com Deus, as coisas vão dar certo. O mal vai embora. O caos vai acabar. Porque quando você vai, você está com Ele. Ele está te conduzindo. Nicodemos respondeu e disse: como se pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mesmo mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus ele quis dizer para aquele homem: olha, para mudar a sua vida, você precisa nascer de novo. Você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Quando Jesus ele fala que ele vem em você fazer morada, ele vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Ele entra dentro do coração do ser humano e a pessoa não consegue mais praticar aquelas coisas que ela praticava. Que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, quando ele fala com você, ele te convence. Ele nos convence. Não tentar te convencer. A Bíblia está dizendo que ele vai tentar te convencer. Então, no momento que o Espírito Santo entrar no ser humano, há uma mudança radical. E a gente tem que cobrar da gente essas mudanças radicais. Por quê? O Espírito Santo está dizendo que ele nos convence. Ele não está dizendo que ele vai tentar te convencer. Deus está dizendo que ele nos convence. Então,
olha que o Espírito Santo de Deus entra no ser humano. Ele convence. Puxa, você vai fazer um pecado, já vem aquela coisa, aquele peso, você já, não vou conseguir fazer. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo te convence. Você está convencido. Não tem como o Espírito Santo estar dentro do ser humano e o Espírito Santo fracassar. Olha, tentei convencer, mas não consegui. Não, o Espírito Santo, quando ele habita aqui, ele te convence. Então o que acontece? Ele fala para você, ó, você ouve no seu interior, você percebe no seu interior aquela algo, você sabe assim, como se fosse uma consciência. Você vai fazer uma coisa errada e fala, puxa, eu não consigo fazer isso. Você está entendendo? Uma coisa que você vai fazer errada, eu quero que você vai lá e dá um tiro para a pessoa. Não consigo tirar a pessoa. Não. Você está entendendo? Por quê? A tua consciência, não tem a minha consciência. E quando o Espírito Santo trabalha assim na nossa vida, ele nos convence. Aí você não consegue fazer. Você para ali, não vou fazer. Eu vou voltar para trás. Eu até pensei, lembra de lá no passado, quando o Espírito Santo não tinha sido dado, Deus falava com as pessoas, Deus fazia várias coisas. E quando Balaão ele recebeu um prêmio para amaldiçoar o povo de Israel, sabe o que aconteceu? Ele recebeu, olha, ia dar muita coisa para ele, mas só que ele foi indo, e ele sabia que não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele começou a bater na mula, porque a mula estava vendo o anjo, mas ele não via. Lutou ali, batendo, olha, foi, não viu o anjo, até chegou um momento que a mula falou. Deus fez a mula falar. Por que está me espancando? Você não está vendo que tem um anjo no nosso caminho, interceptando? E mesmo assim, Balaão, teimoso, não foi convencido. Mas, se fosse o Espírito Santo, ia falar com Balaão e Balaão ia entender. Balaão ia ser convencido, porque o Espírito Santo convence. Mas ele foi teimoso. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes acontece isso. Né? Deus, se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos estar o quê? Mais atento a ouvir a voz de Deus. Mais atento a fazer as coisas certas, corretas. Né? Nós vamos ser convencidos a fazer as coisas da maneira de Deus. Então, quando Balaão estava ali, e ele foi, mesmo assim ele foi e tentou falar, Deus fazia a boca dele falar ao contrário, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Ele dizia, contra Israel não vale encantamento. E ele falava, ele tentava amaldiçoar, mas ele falava e começava contra Israel, não vale encantamento, não dava. Você está entendendo? Então era difícil para ele. Mas quando o Espírito Santo, foi dado no dia de Pentecostes, começou a mudança. Porque daí o Espírito Santo começou a ser derramado. Ele foi entrando, as pessoas se davam lugar ao Senhor e as pessoas eram convencidas. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que estava num vício, porque quando o Espírito Santo ele entra, acabou. Você é liberto. O Espírito Santo é a força, é o poder de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, olha só, ele entra na sua vida, as algemas, porque ele é a unção não despedaça o jugo. A unção quebra o jugo. A hora que recebeu o Espírito Santo, acabou. O mal vai embora. Por quê? Por causa dessa presença do Senhor Jesus dentro da nossa vida. Então, há mudança de caráter.
há uma mudança de vida, há uma mudança. As pessoas ficam totalmente diferentes quando ela recebe o Espírito Santo e ele começa a habitar. Aí ela começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Quando o Espírito Santo entrou, você vai produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque você vai se arrepender daquilo que você fazia. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não se arrepende. Ela faz, continua fazendo. Mas quando o Espírito Santo entra na vida, a gente tem um temor, a gente tem um medo de fazer coisa errada. Começa a gerar dentro da gente. A pessoa não tinha paz, recebeu o Espírito Santo, ela tem paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. Por quê? Porque está aqui, aqui domina o resto do corpo, não é? Aqui domina, e aí vai, longanimidade, benignidade. Então, olha só, a pessoa que tem o fruto do Espírito, porque ela tem o Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, há uma mudança total na nossa vida. Ah, pastor, então não houve na minha vida a mudança, mas o Espírito Santo ainda está aqui para você receber ele. Vai ter um dia que ele vai subir e não vai ter mais. Senhor, eu preciso ser convencido. Então, Espírito Santo, eu quero te buscar para você entrar na minha vida mesmo e me controlar, e me ajudar, me convencer. Porque quando Deus fala através do Espírito Santo, você vai descobrir que Ele realmente te dirige. Porque às vezes, quando as pessoas falam, eu nunca ouvi o Espírito Santo, outros falam, eu ouço o Espírito Santo. Se a pessoa ouve o Espírito Santo e não há uma mudança na vida dela, tem que ter uma mudança, senão ela não é salva. Porque se a gente ficar desobedecendo o Espírito Santo, eu estou cheio de Espírito Santo, vou ficar desobedecendo o Espírito Santo, não funciona, né? Então, o Senhor Jesus diz que nós temos que nascer de novo. Esse que nasceu do ventre não vale, esse é carnal. Nós temos que ser espiritual. O carnal é dirigido pela carne, o espiritual é dirigido pela palavra de Deus. Ah, pastor, não tem dentro de mim então um espírito fraco, um espírito que eu sou sentimental. Isso não é bom para você. Isso faz você ser fraco, faz você perder a oportunidade da vida. Isso são coisas impedimentos que o diabo ainda quer dizer que é qualidade. Mas isso é falha, isso é debilidade. E o cristão não pode trabalhar nessa debilidade. Ele tem que trabalhar com a razão, não com a emoção. A pessoa emotiva, gente, ela toma só decisão errada. Lembra quando eu falei do sapato apertado, que causa bolha? Quero sapato. O sapato meu é 38, mas esse é 35 e não tem outra loja, mas eu gostei tanto, mas eu quero. Né? Quem tem um pé grande aí? Cadê? Que número você calça? 41? Olha o pezão aí! E você, Patrícia? Ô pezão! Perdi pra vocês aí. Ah, eu vou comprar esse sapatinho, né, Daniel? Sapatinho, custa R$500. Eu vou comprar, só tem esse e o outro vai chegar no outra semana, mas eu quero esse. Ah, eu tenho que levar isso para casa, porque esperar uma semana, não, eu vou levar isso aí, vou pedir para o meu marido calçar ele, vai lá aqui em cima. Dalton vai calçar com seu pé 41, né? Vai desfilar para mim lá, o sapato vai ficar, largo, mas daí eu vou usar. Aí você pega aquele sapato lindo demais e vai para a igreja, vem para a igreja com o sapato que o Dalton andou com ele para dar uma largada. Mas quando você chega aqui, você percebe que tem uma bolha no seu pé. Daqui a pouquinho você está andando, para todo mundo ver seu sapato, né?
Porque mulher faz isso, né? Aí, daqui a pouquinho, a pessoa começa a andar. Andando. Aí, não deu certo. Começa. Não devia ter comprado. R$500 para pagar. Pastor, olha para mim. Meu carro estourou a bolha. Agora, eu vou jogar fora esse sapato partido. Está doendo demais essa bolha no meu pé. Porque bolha contra história, dói, não dói? Então ele pega aquele sapato, quer jogar fora, vai embora descalço, não quero esse sapato. Até 30. Aí, mas tem 500 para pagar. Aí, vai embora. Briga com o Dalton, você é culpado. Você é culpado, viu? Então aí é o que acontece na vida de muitas pessoas. Ela tomou atitude pela emoção, não pela razão. Pela razão ela ia dizer assim, vou esperar a outra semana chegar, daí eu venho aqui, tal, e compro o meu número. Mas não, o coração enganoso, apaixonado. Eu estou apaixonada por esse sapato. E quando a pessoa está apaixonada, ele não vê a consequência, ele não há defeito. Ele não sabe se serve ou se não serve, mas ele quer, não é? Quantas pessoas casaram errado para ser uma jaca? Por quê? Porque estava apaixonado. Não, a decisão é por aqui, não é pelo coração. O coração é enganoso. Então, a pessoa, porque ela é sentimental, ela toma a decisão errada. Aí jogou o sapato fora, vai ter que pagar R$500 e ainda, quer jogar nos outros. Nas outras pessoas, o resultado da sua derrota. Não quero nem ouvir. Não quero nem que você fale. O marido tem que vai ficar, eu estou citando assim, mas vai ficar até chateado, né? Porque tudo bem, comprou e rabar pelo marido, a pessoa quer tirar dele, sabe? Então, o que aconteceu? Se tivesse agido com a razão, a pessoa diligente, ela ia esperar. Porque aqui, gente, é frustrado. Todas as pessoas que decidem sua vida por aqui são pessoas frustradas, fracassadas e têm que mudar. Não vai esperar dezembro para mudar, vai começar a mudar hoje. Vou mudar hoje. Sabe por quê? Porque o sucesso depende de você. Se eu mudar, Espírito Santo, eu quero agora ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te falar, espera. O Espírito Santo vai concordar, não, vai quando a semana chega. Aí, a pessoa convenceu, entendeu? Porque a pessoa diligente é aquele que analisa, sabe? Aquele que presta atenção nas coisas ao redor, ele está sempre ligado, né? E o emotivo é desligado. O emotivo é aquele que quer compra o bilhete. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Porque, esse é o espírito do mundo que engana, mas quando vem o Espírito Santo dentro da minha vida, eu vou ser espiritual, não vou ser mais emotivo. Eu vou agir pela razão e pela fé. Eu vou agir baseado nas coisas de Deus. E o espírito fraco tem que sair. E tem que entrar dentro de você o espírito vencedor. O espírito que vence, pode falar que eu estou aqui para ouvir. O espírito, quem tem o espírito de vencedor vai lá e resolve o problema, não fica fugindo dele. Porque se você continuar fugindo, sempre esse problema está no teu caminho, e lá na frente ele te pega de novo. Vai e resolve. Vai e resolve. Então, por quê? Porque dentro de mim tem um espírito que não tem medo, eu vou lá e resolver. Poxa, que negócio é esse? Eu vou fazer. Mas por quê? Porque ele sabe que dentro dele não tem um espírito de derrota. O espírito de derrota fica com medo de tudo, de conversar, de fazer, de tomar atitude. Agora, quando você está tomando atitude baseada na palavra de Deus, na razão, já analisou, já pensou, que o homem espiritual ele decide assim. Lembra daquele homem que Jesus falou para ele ser louco? Chamou ele de louco, porque ele fez vários planos, aumentou os celeiros, aumentou tudo,
e falou: olha, minha colheita vai ser muito grande, vou aumentar os meus celeiros, e vou guardar tudo lá dentro, e ali vou viver por muitos anos com essa atitude que eu estou tomando. E Deus fala: louco, esta noite pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será. Sabe por quê? Porque a pessoa era uma pessoa carnal, baseado na matéria. Em nenhum momento Jesus estava dizendo que a pessoa falou da parte espiritual. Em nenhum momento essa pessoa citou, nem graças a Deus que a minha colheita foi grande, não. E muitas vezes, às vezes a pessoa esquece, não vai trabalhar, não ora, tudo que vai fazer também não ora, não tem a direção de Deus, sabe? E aí, sabe o que? Tem problema. Então, nós precisamos prestar atenção como que está a nossa atitude e qual fruto que nós estamos dando, para saber, é o Espírito Santo ou é o diabo? Sentimento, sentimento, então não é Deus. Deus não age em sentimento. Deus é na fé. Deus é aqui e na razão. Coração não decide. Coração não decide. Coração, você vai, vou decidir por aqui. Lembra que a gente fala assim: olha, às vezes nós olhamos no passado, nós olhamos lá e analisamos a vida de várias pessoas, mas você imagina só, igual num relacionamento, você vai entrar num relacionamento com a pessoa, você precisa analisar as atitudes da pessoa. Por quê? Porque depois que você for olhar com a razão e com a mente, você vai ver que não é aquilo que você queria para você. Porque o coração, quando apaixona, ele só tem qualidade, mas às vezes tem defeitos graves que tem que colocar dentro do projeto, para depois não ter problemas por decisões erradas. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas, para depois dizer: ai, Deus que me deu, né? Que às vezes a gente vai querendo pegar aquilo que Deus não deu, porque se Deus dá para a gente, vai ser algo que não vai te trazer dor. A bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Então eu vou agir que é na minha mente, vou analisar, vou bater um papo, vou começar a conversar, vou entender, vou analisar alguma coisa. Aí você acaba descobrindo que a beleza é melhor ser um feinho trabalhador do que um bonitão vagabundo, né? Então a gente tem que saber que a felicidade não está nessas coisas, e vamos analisar. Então, sou espiritual. O homem espiritual, quando ele é dirigente, ele não cai, ele não escorrega, ele está atento. A mulher está atenta, ela sabe o que ela vai falar na hora certa e ela toma as atitudes certas. O homem também, porque está baseado na palavra de Deus. Mas qual o fruto que nós estamos dando? Fruto? Qual fruto? Então tem que olhar se o homem bom, do bom tesouro do teu coração tira coisas boas, e o homem bom tira coisa mal. E o Espírito Santo não age no coração sujo. Então, gente, para nós vencermos, nós precisamos ter certeza que é o Espírito Santo que está dentro do nosso coração. Se não tem essa certeza, manda esse Espírito embora e chama em nome de Jesus. Pai, eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida, me convencendo, porque o homem vai ser direito quando ele for convencido pelo Espírito de Deus. Se ele entrar, ele convence. Se ele entrar, ele tira o vício. Se ele entrar, acaba o caos. Se ele entrar, as coisas começam a mudar. Eis que estou à porta e bato. Ele quer habitar dentro do nosso coração. Ele quer morar dentro do nosso coração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Tão certo como o ar que nós respiramos, nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. O mesmo Espírito Santo que o Senhor Jesus derramou. E recebereis esse poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Londrina, como em todos os lugares, até o confim da terra. Sereis minhas testemunhas. Sabe, nós só vamos conseguir vencer se tivermos o Espírito Santo. Para ser testemunha de Jesus, precisa ter o Espírito Santo. Todos aqueles apóstolos que morreram, que foram degolados, que foram pendurados de cabeça para baixo e assim por diante, apedrejados, eles continuaram. Sabe por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo nega Jesus com as atitudes, mas quem tem o Espírito Santo, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele não nega Jesus em hipótese alguma. Pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode falar, vou arrancar a ela, fala assim, pode arrancar, mas eu não nego Jesus, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. O Espírito Santo vai te levar a vencer, o Espírito Santo vai te levar a ter sucesso, o Espírito Santo vai te levar a ter o domínio. O Espírito Santo vai te ajudar. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guia, Ele é o consolador, Ele estará com você todos os tempos. Então tudo isso são adjetivos do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje é um dia propício para você, para mim, para nós ser cheios do Espírito Santo. Pastor, eu quero trocar esse espírito. Eu acho que é espírito de covardia, de medo, de algo ruim. Não quero mais esse espírito, eu quero o Espírito Santo. Hoje é o dia de abrir o coração para Jesus e receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nascer de novo. Aleluia. Eu gostaria que você que vai nesta noite participar da ceia do Senhor Jesus, abrisse o seu coração. Já começa a pedir para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, entrar dentro de você, fazer morada em você. Diga para Jesus: Espírito Santo, vem, entra na minha vida e muda a minha história, Espírito Santo. Vem morar em mim, Espírito Santo, para que eu tenha atitudes diferentes, para que eu dê testemunho de Ti. Enquanto isso, a irmã Rosa estará entregando o cálice. Oh, Jesus, meu Pai. Entrega total a sua vida, o Espírito Santo vai descer sobre você.
pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, por favor, Espírito Santo. Entra nesse coração, Espírito Santo. Leva essa pessoa, Pai, a ser diferente, convencida pela sua presença, Espírito Santo, pela sua voz. Levanta nesse lugar pessoas cheias do Espírito Santo, que vai começar a vencer a partir de agora, por causa da sua presença. Entrou na vida de Davi, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo entre os mortos, o mesmo Espírito Santo que no dia de Pentecostes veio sobre o povo que estava no cenáculo reunidos. Em nome de Jesus, convence, Espírito Santo, todos nós do pecado, daquilo que não presta, daquilo que é ruim, daquilo que atrapalha a nossa vida. Convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, nós queremos o Espírito Santo mais e mais dentro de nós, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso interior. Oh Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar este pão, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi machucado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos porque na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Jesus de Nazaré disse: está consumado. Aleluia. Senhor, consagra este pão agora, como o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, no nome de Jesus, consagra este pão. Ó poderoso Deus, porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos podem comer. Pai, no nome de Jesus, nesse nome que tem poder, consagre este cálice em nome do Senhor Jesus agora, porque esse cálice representa o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. Então, Senhor Jesus querido, vem e consagra agora. Eu te peço,
Toca com o teu poder, Senhor Jesus. Que haja transformação nesse cálice do precioso sangue de Jesus. O Senhor disse: aquele que bebe do meu sangue, come da minha carne e tem parte comigo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Oh, Senhor Jesus amado, porque eu recebi, olha, Senhor, do Senhor, Pai. E o Senhor está aqui neste lugar, meu Deus. O Senhor está aqui, Pai, porque semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciará a morte do Senhor até que venha. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque a sua palavra não volta vazia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos: vem, Espírito Santo, sobre nós. Todos tomam o cálice. Oh, maravilhoso Espírito Santo. É o Senhor que muda o caráter através do convencimento. Porque o seu Espírito Santo convence a nossa vida transformada. Em nome de Jesus, começa a receber o Espírito Santo. Você que ainda não tinha recebido, recebe em nome de Jesus. O Espírito Santo de Jesus, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, em verdade vos digo, está escrito, que o Espírito Santo convence o pecador, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então receba o Espírito Santo, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a mudança na sua vida, receba, ouve a voz do Espírito Santo, que seus ouvidos se abram agora para ouvir a voz do Espírito Santo, que o seu pensamento tenha ligação direta com o Espírito Santo, a sua vida jamais será a mesma, a partir de hoje, aleluia. Oh, poderoso Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, Deus Salvador. Oh, maravilhoso Jesus, fica no nosso coração, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, a Bíblia diz que 2 discípulos iam caminhando no caminho de Emaús, e ali eles iam falando a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Senhor Jesus, da sua morte, oh, Senhor Jesus querido. E a Bíblia diz que o coração daqueles homens ardiam, porque eles estavam falando, e Jesus estava caminhando com eles ali, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos que nosso coração venha arder pela Tua presença, venha arder, Senhor Jesus amado, pela Sua unção. Ó Espírito Santo, derrama sobre cada um que está aqui agora, porque vai haver transformação radical de vida, vai haver mudança, vai haver cura, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver transformação, meu Deus. E eu te agradeço, meu Pai, por todo esse momento especial, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. O espírito de temor, Pai, foi embora, o espírito de medo foi embora, e entrou o Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor diz que levanta o pobre do pó, e do montoro ergue o necessitado, e coloca para sentar entre os príncipes do seu povo. No nome de Jesus eu te abençoo, no nome de Jesus seja abençoado, no nome de Jesus receba a sua vitória, para a glória do Pai.
Amém? Graças a Deus. Então fala assim: eu recebo o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo. Espírito Santo, me convence. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir de hoje, eu sou uma pessoa convencida pelo Espírito Santo. E vou fazer tudo que Ele me mandou